senhor presidente, nobres colegas, funcionários aqui presentes e aqueles que nos ouvem e que nos assistem. Realmente, nós não podemos deixar de negar a dificuldade que se avizinha. Acho até que a palavra foi mal colocada. Ela não se avizinha, ela está instalada de fato. E nós temos que dizer de uma maneira muito clara: hoje falta tudo. Falta leitos, faltam medicamentos, faltam funcionários, existem retenções de salários de funcionários, existe um aumento da violência, existe uma total incompetência para gerir a coisa pública. E esses são apenas alguns dos exemplos de degradação dos serviços públicos, em todos os níveis, quer seja no governo estadual, federal, às vezes no municipal, e de norte a sul desse Brasil. Só que nós não podemos deixar que esse tipo de situação seja imperiosa para que haja uma má remuneração do funcionário público. O funcionário público, se nós colocarmos a comparação com a realidade do mercado, via de regra, é aquém do que se paga nas devidas categorias. Portanto, medidas de valorização dos servidores públicos são bem-vindas. São bem-vindas. Quando se fala na valorização dos servidores públicos, se pensa no impacto previdenciário. E, às vezes, tenta-se utilizar a questão do impacto previdenciário como algo impeditivo para essa valorização. Isso não pode e nem deve ser utilizado de forma alguma. A questão do impacto previdenciário cabe ao Executivo. Cabe ao Executivo e à FUNPREV, que provenham mecanismos para que haja o equilíbrio econômico, preservando a capacidade de pagamento da aposentadoria dos servidores. E não a essa casa, não cabe a essa casa cercear a justa remuneração dos servidores. Aliado a isso, nós vemos uma vergonhosa distância entre o oceano de dinheiro sugado da sociedade na forma de impostos e uma vexatória contrapartida dos serviços ofertados e da dignidade do tratamento que deve ser dado aos servidores. O gigantismo do Estado não deve ser avaliado como a melhor forma de gestão, mas também não pode ser fator impeditivo da valorização profissional. A questão central, ela não está na questão de questionarmos a valorização dos profissionais. Eles trabalham, prestam seus serviços, fazem uma cidade andar, caminhar, para que toda uma comunidade possa ter segurança, possa ter saúde, possa ter educação. Agora, se ela não é a contento, temos que melhorar a forma central de organização do Estado, mas não impedir que haja a valorização dos profissionais. Então, dessa maneira, eu acho que fica muito tranquila a minha colocação e a forma como vou votar na questão da incorporação dos 7 anos. Acho merecido, acho que é factível, mas cabe, sim, ao Executivo e à FUNPREV analisar de forma bastante adequada como ela vai conseguir prover o pagamento das aposentadorias no futuro. Então, com relação a esse quesito, eu deixo a minha fala de uma maneira bastante transparente a todos. Gostaria de fazer algumas outras colocações. Gostaria de cumprimentar toda a colônia japonesa pelo grandioso evento que faz anualmente, que é o Undokai, um encontro das famílias,
uma participação alegre e organizada. E nós deveríamos aprender bastante com a colônia japonesa. Também já disse aqui mais de uma vez que os japoneses programam 20 anos e executam em 2 meses, mas não têm reparos para fazer. O brasileiro executa em 2 meses e corrige em 20 anos, depois das situações que têm que ser corrigidas. Por isso, os debates de todas as situações devem ser aberto, amplo e incansável, né? Um dos exemplos é a questão da regularização dos imóveis. Ouvimos os sindicatos, ouvimos o Promore, né? E vamos procurar aprovar esse projeto com o menor erro possível, né? 100% é difícil, né? E não podemos também utilizar nada, nenhum projeto que passe por essa casa, como um mecanismo de plantar dificuldades para colher facilidades. Isso é inadmissível. As pessoas não querem morar de forma não regularizada. As pessoas não querem. Na grande maioria das vezes, elas não têm condições de prover essas regularizações. Então, faz-se necessário que hajam facilidades, que haja a colaboração do Estado para que isso possa acontecer, né? E a colaboração do Estado não implica que os profissionais tenham que trabalhar de forma gratuita. Nós precisamos parar também com essa situação. A colaboração do Estado é fazer com que os impostos sejam aplicados de forma digna, provendo também a remuneração dos profissionais de forma digna, porque essas casas, mesmo que tenham as plantas todas disponibilizadas, faz-se necessário o acompanhamento dos engenheiros. Faz-se necessário o acompanhamento e que sejam providos os cálculos para que essa estrutura seja sólida e que não se construa no mês seguinte esteja tudo rachado, afundando, né? Então, a gente vê com bons olhos essa regularização e eu vi com bons olhos mais ainda todo o debate que houve e o envolvimento dos senhores engenheiros, arquitetos, quer seja pelos sindicatos, pela prefeitura e pelo Promore. Então, a gente vê que tem que acontecer toda essa situação. E, no que se concerne ao Conselho Municipal, não tem a hora de participar. Tem a hora de participar. E não me sinto nem um pouco incomodada que mande para a Câmara. Só que tem que saber que a sua participação é frente ao Executivo e não ao Legislativo. Não está certo transferir as responsabilidades. Nós vimos aqui no decorrer desses anos, várias vezes a transferência de responsabilidade para o Legislativo, sendo que é o Executivo que determinar essas situações e que tem o poder da caneta. O poder da caneta não é dado ao Legislativo. Ele fiscaliza, ele controla, ele participa. Mas a César o que é de César. A questão do Conselho, tudo bem, converse com o Executivo. E houve tempo hábil, esse projeto foi publicado no Diário Oficial, foi discutido aqui, foi sobrestado, foi chamado às reuniões, poderia ter participado. Mas a questão de orientação e de reorganização para que se possam ser regularizados esses imóveis, é necessário que seja feita. Dessa maneira, vejo com muita tranquilidade e não tenho nenhuma dificuldade em votar os projetos na pauta do dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.